Jesus quer ter um diálogo comigo e com você nessa noite. Diálogo resolve tudo. Quem já teve essa experiência de um bom diálogo? Resolve ou não resolve? Então repita comigo: diálogo resolve tudo. Sempre o diálogo vai ser um diálogo romântico, pacífico, sem contestações? Sim ou não? Não. Vai ter hora que você vai estar com vontade de falar, mas você vai ter que ficar em quê? Silêncio. Mas você vai poder falar também. Por isso é diálogo. Senão seria um monólogo. Monólogo é quando você vai a um teatro e alguém fica ali falando, né? Sozinho ali, e a plateia assistindo. Só há um personagem, um ator. Ele fala, por isso que o nome é monólogo. E você fica ali assistindo e fazendo suas reflexões. O diálogo não. O esposo, quando diz para a esposa: nós precisamos dialogar, ele pode estar dizendo: nós precisamos dialogar para melhorar. Ou ela também pode estar dizendo: meu marido, nós precisamos dialogar. Vai ver que é um ajuste de conta. Vamos ver os cartões de crédito, vamos ver as despesas. Diálogo cura. E eu te pergunto, um diálogo com verdade, esse cura ou não cura? Cura. Só que a verdade, ela muitas das vezes, ela dói para aquele que mentiu. Mas a verdade, para os dois lados, ela sempre será libertadora. Por isso que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e o quê? E a verdade vos libertará. Repita após mim: verdade liberta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: rapaz, descobri algo tremendo. Fala: descobri algo tremendo. Você sabia que a verdade liberta? A verdade liberta. Essa passagem é um dos mais belos diálogos entre Jesus, ouça essa palavra, olhe para mim, e um pai clamando por ele e pelo seu filho que não podia clamar. É interessante que esse homem já havia dialogado com um grupo, mas esse grupo não resolveu o seu problema. Esse homem já havia dialogado com os escribas, ele já havia dialogado com os discípulos de Jesus, ele já havia dialogado com familiares, com amigos, com espectadores de problemas, e ninguém resolvia os problemas do seu filho. O diálogo, para trazer mudanças, ele precisa ser com a pessoa certa. Jesus, a Bíblia sempre enfatiza que Jesus estava sempre em constante oração. O que é a oração, igreja? Senão um diálogo com Deus. Jesus estava constantemente levando suas ansiedades, seus medos, buscando o verdadeiro caminho, a orientação com Deus, o Pai, através do diálogo. Um cristão que não mantém uma vida de oração, uma vida de diálogo, ele vai acabar dialogando com a pessoa errada. Vai dialogar com alguém que diz: depois de te ouvir, realmente divórcio é a melhor coisa para você. Realmente depois que você falou desse seu patrão, se eu fosse você, eu saía dessa empresa. Depois que você me falou a situação da tua vizinhança, se eu fosse você, eu mudava de bairro. Cuidado.
você pode estar falando o problema certo com a pessoa errada. Você pode estar contando a história certa para o grupo errado. Mas nessa noite, eu vos apresento um homem, que ele está aqui desde quando foi invocado na primeira oração. E ele quer dialogar comigo e com você nessa noite. Ele quer ser adorado nessa noite. Ele quer ser invocado nessa noite. Ele quer que você conte para ele aonde está o seu problema. O nome dele é Jesus o Cristo, o Filho de Deus. E esse homem agora vai ter um diálogo que vai resolver para sempre o seu problema, que é a situação do seu filho. Mas ele não sabia que essa conversa seria definitiva. Assim como muitos que vieram para este culto não sabem que este culto vai ser um culto divisor de águas na tua história. Eu creio e profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Será um culto que Deus vai dizer: filho, pega esse caminho. Filha, pega esse caminho. E você sairá daqui melhor do que você entrou. Você crê nisso? Você crê na palavra de Deus? Aleluia. E Jesus, olhando, ele começa no versículo 21 um diálogo de transformação. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Aí o diálogo começa a fluir. E ele, o pai, disse-lhe: desde a infância. Olha, qual é o seu nome mesmo? Jesus. Olha, Senhor Jesus, o Senhor me trouxe à memória agora, desde a infância, essa criança, que agora já é um jovem, ela é atacada. Parece às vezes, qual é o seu nome mesmo? Jesus. Senhor Jesus, parece às vezes até mesmo que essa criança está possessa. E Jesus: diga mais, fale mais. Quem tem o poder de resolver quase não fala, mas quando ele fala, ele resolve. Quando você estiver numa situação difícil, fale com quem resolve. Quem resolve não é o pastor não, hein? O pastor veio aqui nessa noite procurando, igual a você, o homem que resolve. E quando eu dobrei o meu joelho, eu já senti que quem resolve está no nosso meio. Fale mais. Então, Senhor, qual é mesmo o seu nome? Eu esqueci. Jesus. Então, Senhor Jesus, olha só algumas situações que eu já passei desde a infância. Muitas vezes, versículo 22, ele o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Eu já peguei esse menino quase morrendo afogado. Esse menino tem cicatrizes e marcas dele ser, de repente, é como se alguém o pegasse, o tomasse e o lançou no fogo. Ele tem marcas de queimaduras. E eu não sei o que vai ser, porque quando ele era uma criança, eu era jovem. Hoje ele é jovem e eu sou velho, e o problema persiste. Deixa eu lhe dizer algo: problemas não se auto-resolvem, principalmente para nós que conhecemos a palavra de Deus. Ah, eu vou deixar isso quieto. Ah, eu vou deixar isso no esconderijo do passado. Ah, eu vou deixar isso debaixo do tapete. Ah, eu vou deixar
deixar que a vida me leve. Não, deixa eu lhe dizer uma coisa: desde o dia que você aceitou a Jesus, quem vai te conduzir é as asas do Pai. Não serão os problemas, não serão as dificuldades. Você não vai ficar sendo lançado de um lado para o outro. Você tem um foco, um objetivo, e quem vai te direcionar nessa vida é o vento do Espírito Santo de Deus. Agora ele já é um jovem, e o problema continua. Toda hora alguém o joga para um lado, para o outro, e tenta destruí-lo. Vê se isso não parece muitas das vezes com as emoções. As emoções tem hora que não nos jogam para um lado, nos jogam para o outro. E essas mesmas emoções que muitas das vezes nos conduzem a lugares bons, elas também nos conduzem a lugares que querem nos destruir. O coração é enganoso. Não é somente esse jovem que a Bíblia não dá o seu nome. Não sei porquê, mas o escritor do Evangelho o colocou como o jovem lunático. Mas a história desse jovem lunático, ela fala para nós nos dias de hoje. Nós que já conhecemos a Cristo, eu pergunto aqui, se você tem consciência disso, se é uma realidade: quantos são batizados com o Espírito Santo de Deus e falam as línguas angelicais? Façam assim. Nós que conhecemos a Cristo, nós que temos a evidência do Espírito Santo, quantos aqui continuam fielmente participando da ceia do Senhor, do cálice, do pão, e trazendo à memória a morte e ressurreição de Cristo Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário? Faça assim com as mãos. Nós que participamos do pão e do cálice, quantas das vezes a nossa emoção ou nos joga para um lado ou nos joga para outro lado, tentando o quê? Nos destruir. E você não é mais uma criança, você não é mais um jovem, você está numa vida adulta. E talvez você esteja me ouvindo e dizendo: não sei até quando eu vou aguentar isso, não sei até quando eu vou resistir essas aflições da vida, até o dia que você parar para conversar com um homem chamado Jesus. Tem um hino muito antigo que diz: conta para ele onde estão as tuas dores, conta para ele aonde estão os teus sofrimentos. Ele é o caminho, ele tem poder, ele pode te curar. Quantos vieram aqui ter um diálogo com Jesus nessa noite? Ele está falando através da palavra. Você crê nisso? Ele está falando conosco através da palavra. E Jesus fica ouvindo aquele homem. E aquele homem, depois de relatar uma história que começou lá na infância e persiste na juventude, ele toma coragem. Qual é o seu nome mesmo, Senhor? Jesus. Senhor Jesus. Ele diz assim no versículo 22: se tu podes, ele diz assim, mas, depois que ele conta toda a história de destruição, de miséria, ele diz: mas o problema não está em você contar a história, você tem que desabafar, você tem que falar, mas desabafa com a pessoa certa, e a pessoa mais certa aqui nessa noite é Jesus. Mas todo crente que um dia experimenta o mais de Deus na vida dele, mais recebereis virtude, mais recebereis poder. Todo crente que um dia experimenta o mais de Deus na vida dele, olha o que ele diz, esse homem: mas se tu podes fazer alguma coisa,
queria uma cura. Ele não tinha nem noção direito com quem ele estava falando. Em nenhum momento no diálogo ele chama o nome de Jesus. Ele está conversando como alguém, como nós estamos dialogando. Quando nós falamos com Jesus, mas não sabemos quem Ele é, as coisas não acontecem. Nós precisamos ter certeza de quem Ele é, para nós dizermos: Senhor, Satanás tem pelejado, mas há poder no teu sangue. Senhor Jesus, o médico disse que não tem solução, mas tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Senhor, eu enviei meu currículo e disseram que não tem vaga, mas tu cria vaga quando tu queres criar. Senhor, eu não estou sentindo mais nada de ti, mas nessa noite resolvi vir na tua presença te adorar em espírito e em verdade. Aonde estão os adoradores que o adoram em espírito e em verdade? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, cante. Em verdade, comece a adorá-lo. Te adoramos. Você quer experimentar o mais de Deus? Comece adorando. Te adoramos. Senhor, eu vim fraco, mas eu estou te adorando. Senhor, eu estou sem força, mas eu vim te adorar. Senhor, eu tinha tudo para ficar em casa, mas eu estou aqui nessa noite. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver. A turma do mais chegou, então vai ter milagre aqui nessa noite. Tava tudo ruim, mas Jesus chegou nesse lugar. Cante só você agora, em espírito. Esse louvor o seu mais. Jesus, tô sem o tostão, mas tu és o dono do ouro e da prata. Jesus, tá doendo, mas tu és o meu auxílio, o meu confortador, o meu remédio, o meu Deus, o meu guia. Nosso viver. O quê? Tem alguém aí batizado com o Espírito Santo? Tem alguém aí que é templo do Espírito Santo? Tem alguém aí que está dialogando com Jesus? Como que você vai sair da presença de Deus
Se você acabou de declarar com seus lábios: meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar, meu prazer é estar na casa do rei, não vai ter situação, não vai ter problema, não vai ter enfermidade, não vai ter escassez que vai te impedir de adorar a Jesus. E aquele homem diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Eu acho isso aqui lindo. Ele não diz: tem compaixão do meu filho. Ele não diz: tem compaixão de mim. Ele diz: tem compaixão de nós. Quando somos uma irmandade, o seu problema é meu problema, o meu problema é seu problema. A Bíblia já diz isso: se alegre com os que estão alegres e chore com os que estão chorando. Pode ser meio mecânico para alguém agora, mas até o findar do culto você vai entender. Olhe para alguém e diga: seu problema é o meu problema. Diga a essa pessoa: seu problema é o meu problema. Aí talvez você não conheça essa pessoa, ela vai dizer assim: rapaz, não fale isso não, porque tu não sabe o tamanho do meu problema. Não queira pegar para você o meu problema não, porque se você soubesse ao lado do problema que você sentou hoje, se você soubesse o tamanho do problema que está sentado do teu lado hoje, você trocaria de lugar. Diga de novo para essa pessoa: o seu problema é o meu problema. Agora você também vai dizer a essa pessoa: mas quando chegar a tua vitória vai ser a minha vitória também. Quando chegar a tua bênção vai ser minha também. Diga a essa pessoa que está aí: quando você prestar o seu culto em ações de graça, pela vitória que Deus está te dando hoje, eu vou estar lá para dizer: eu participei de todo o processo, eu participei de todo o momento. O que ela está falando é verdade, o que ele está testificando é verdade. A ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Alai, churicantro e falai. Malai, churicantro e lai, cantro e malai, churicantro e lai. A diferença do diálogo de homens com homens é que quando acaba o diálogo, cada um vai para o seu lugar. Escute isso. A diferença do diálogo de homens com homens, que quando acaba o diálogo, cada um vai para o seu lugar. E quando o diálogo é com Jesus, a diferença é que quando você acaba o diálogo com Ele, Ele vai juntinho com você para a sua casa. Jesus, tu não ouviu não? Eu estou com câncer, eu sei, e agora eu não te largo. Jesus, tu não ouviu não? Eu estou desempregado, volta. Jesus, tu não ouviu não? Meu casamento está acabando, vai embora. Não, quando você tem um encontro com Jesus, Ele não te larga nunca mais. Quantos vieram aqui ter um encontro com Jesus nessa noite? Talvez você tenha um diálogo comigo e passe alguns dias, algumas semanas, meses, anos, e você vai dizer assim: pastor, lembra aquela conversa que eu tive com o senhor? E você vai ser detalhista: no dia tal, na hora tal, o senhor estava com a roupa tal, assim, assim. E talvez eu vou te decepcionar e vou dizer: rapaz, me ajuda aí que eu estou ficando velho, não lembro não. Sabe por quê? Eu só emprestei os ouvidos. Aquilo que fica no ouvido, entra de um lado e sai do outro. Pode até falarem aquela frase bonitinha: eu vou orar por você a partir de hoje, eu vou lembrar de você a partir de hoje. Mas quando você conta a tua dor e o teu problema para Jesus, Ele não esquece nunca mais. E a coisa é tão séria
que você ora em secreto no teu quarto. Tu vem numa consagração, meia dúzia de homens e mulheres de Deus. Deus levanta um profeta e uma profetisa e diz: homem, mulher, eu estava atento a quando você conversava comigo, quando tu falava comigo na calada da madrugada no quarto. Eu ouvi o que você falou comigo e eu vou te dar a vitória. O homem esquece, Jesus resolve. Aleluia. Depois que aquele pai disse essas palavras libertadoras a Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pai, novamente eu repito, ele estava falando para Jesus e nos dando uma lição no dia de hoje. O teu problema é o meu problema é o teu problema. Tem um louvor muito antigo, nós cantávamos muito no Rio de Janeiro. Como Volta Redonda é uma igreja que tem uma grande aptidão também musical, um corinho, eu creio que você também conhece, que ele dizia assim: eu preciso de você. Estou falando que vocês são musicais demais. Esses meninos não vão lembrar, que são tudo novinhos, mas você conhece. Cante. Eu. Gente, vocês são demais. Olha o que o Espírito Santo me disse: para receber a bênção, você tem que pedir sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, não importa o que as circunstâncias estão dizendo, sem chorar, sem vacilar. Quando essa estrofe diz sem chorar, não é que você não vai chorar. Nós não somos robô, não somos IA, inteligência artificial. Nós somos seres humanos. Está dizendo que não é um choro do fracasso, é aquele choro que você diz: Senhor, está doendo, mas eu sei que o meu Redentor vive e reina para todos sempre. Esse pai, para chegar até esse diálogo com Jesus, foi sem cessar, sem parar, sem vacilar. Quantas pessoas ele dialogou, quantas pessoas ele pediu ajuda, desde a infância até a juventude, mas chegou o momento da vitória. Ele estava falando com a pessoa certa. Você talvez nem viria para esse culto, você veio, você está falando com a pessoa certa. Nós estamos falando com a pessoa certa. Quem? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Jesus está falando hoje na sua palavra para mim e para você: não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Continue essa caminhada, não pare. Jesus te encontrou nessa noite, não pare. E ele disse: Senhor, eu creio. E o pai do menino disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não tenho intimidade contigo. Eu não sei que crer é esse que tu está dizendo, porque eu conversei contigo pela primeira vez. Eu não sei o que significa quando tu me perguntas se eu creio. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo que haja incredulidade dentro de mim, eu te peço, até na minha incredulidade, tu me ajuda, porque eu quero ver uma libertação para o meu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele garoto entendia o que estava acontecendo, embora ele fosse um jovem. Você acha que ele entendia, sim ou não? Não, ele não entendia. A Bíblia diz que ele era um lunático. Ele não tinha capacidade plena. Ele não poderia, se fosse hoje no nosso Código Civil, ele não poderia exercer sua capacidade plena civil. Mas o pai estava consciente aonde ele estava, com quem ele estava falando, porque agora, embora ele não compreendesse a extensão do poder de Jesus, ele estava dizendo pela primeira vez: eu creio. Ninguém na caminhada desse pai, da infância
até a juventude fez essa pergunta libertadora: tu crê? Tu crê? E o pastor Rinaldo, seu pastor, te pergunta nessa noite: tu crê que Jesus pode te curar? Tu crê que Jesus pode abrir essa porta? Tu crê que Jesus pode restaurar o teu casamento? Tu crê que Jesus pode fazer de você um atalaia, um poder e uma autoridade para esta geração? Tu crê? Tu crê que Jesus está aqui nessa noite? Quantos creem? Se você disser para mim: eu creio, mas eu trabalhei muito hoje, eu estou cansado. Eu creio, mas eu vim para o culto hoje com um problema. Eu creio, mas eu não tenho um prato de comida em casa quando acabar esse culto. Eu creio, mas eu sou batizado com o Espírito Santo e há anos uma tristeza demoníaca entrou dentro de mim, e eu não consigo, por mais que eu me esforce, sentir a presença genuína de Jesus. Você, quando diz algo parecido, você está dizendo como esse homem: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Senhor, eu creio, mas hoje é um dos cultos que eu vim mais arrasado, mais triste. Você está dizendo: Senhor, eu creio, mas uma incredulidade entrou no meu coração. Então Jesus tem uma resposta para você, e aleluia, a resposta de Jesus é essa: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, o espírito imundo saiu, o espírito imundo saiu, o espírito imundo saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e disse, e o levantou. Aleluia! Que bom que você participou dos nossos trabalhos. Espero que Deus tenha te abençoado e tenha falado profundamente com você. Você pensa que para por aí? Não. Você pode nos ajudar. A nossa igreja tem um trabalho social há 82 anos. A exemplo do Lar do Idoso, onde nós acolhemos pessoas idosas que chegam na melhor idade e muitas das vezes não têm um lar para que possa cuidar deles. Nós também temos a nossa casa, onde acolhemos rapazes que querem se livrar do vício, das drogas, e você pode nos ajudar. Até mesmo você pode fazer uma visita, tanto no Lar do Idoso, como nessa casa de recuperação, conhecida como Casa Gunnar Vim. Quero também te convidar para os nossos trabalhos missionários. Assista os nossos canais, se inscreva nas nossas mídias e você vai conhecer todo o trabalho que a nossa igreja desenvolve. Nós estamos pregando a palavra de Deus, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo e também realizando a obra social para aqueles que necessitam. Que Deus tenha te abençoado, que Deus continue falando com você através desta palavra.